Aí onde você está, coloque a mão no coração. Santo Evangelho segundo São João, capítulo 2, a partir do 1º versículo. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam tudo o que ele vos disser. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes, e eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus ordenou: agora tire um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já se fartaram, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez este seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, certa vez o Senhor Jesus, com os seus discípulos e Nossa Senhora, eles foram convidados para uma festa de casamento em Caná da Galileia. E chegou um determinado momento da festa que o vinho acabou. O vinho representava a alegria daquela festa. E jamais isso poderia acontecer, porque seria motivo de grande humilhação e vergonha para aquela família. E isso estava acontecendo. O vinho havia acabado. Nossa Senhora, ela viu o desespero daquela família e, como mãe que ama os seus filhos, ela intercedeu por aquela família junto a Jesus, porque ela sabia que o filho que ela gerou em seu ventre era o Filho do Deus Altíssimo, gerado em seu ventre pela graça do Espírito Santo de Deus. Maria sabia disso. Por isso Maria foi até Jesus e ela disse: Senhor, eles não têm mais vinho. Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus respondeu assim, porque até então Jesus não havia operado nenhum milagre. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus operou. Ele se manifestou ao mundo na sua natureza divina. Até então, Jesus não havia operado nenhum milagre. Então, ali perto de Jesus estavam 6 talhas de pedra. Maria, ela disse para os serventes daquela festa: vocês façam tudo o que Jesus vos disser. Jesus ordenou que eles enchessem aquelas talhas com água. E eles encheram. Eles se lembraram das palavras de Nossa Senhora: façam tudo o que Jesus vos disser. E quando eles terminaram de encher, Jesus disse: agora tire um pouco e levem ao mestre-sala, que era a pessoa que estava coordenando a festa. Jesus já havia operado o milagre, transformado a água em vinho. Quando o mestre-sala provou aquela água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, nem muito menos que aquele vinho era fruto de um grande milagre que o Senhor Jesus havia operado. Então ele chamou os noivos e ele disse para os noivos: olha, vocês sabem que nós temos
por tradição, servir primeiro o melhor vinho. Depois que todos já se fartaram, aí se serve o vinho comum. Mas vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa. Veja, Jesus operou este milagre, transformando a água em vinho, mas não em qualquer vinho, mas no melhor vinho que poderia existir. Aqui está a primeira lição maravilhosa, e a primeira, na realidade, a primeira atitude, maravilhosa que Jesus ele tem com a gente. Jesus, ele transformou a água em vinho, mas não em qualquer vinho. Ele não fez qualquer coisa para aquela família. Ele fez o melhor. É isto que Jesus, ele tem para mim, ele tem para você, para a sua família. Ele tem o melhor. Jesus, ele não nos dá o resto, as migalhas. O Senhor Jesus, que tanto nos ama, ele quer fazer o melhor por nós. Ele quer fazer o melhor pela nossa família. E ele faz quando nós o buscamos. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua família, porque ele te ama e porque ele tem poder para isso. E a segunda coisa maravilhosa, o Senhor Jesus, da mesma maneira como ele transformou a água em vinho, ele tem todo o poder no céu e na terra para também transformar a sua vida e a sua família. O que você precisa? Padre, eu estou doente. O Senhor Jesus, ele tem poder para transformar a doença em saúde. Padre, eu estou desempregado. O Senhor Jesus, ele te ama. E ele tem poder para transformar o desemprego em um excelente emprego. Eu preciso muito da bênção de Deus para a minha família, que vive em brigas, traições, adultério, discórdias. O Senhor Jesus, o Deus das famílias, ele tem poder para transformar esta situação, a sua família, transformar as brigas em paz. Ele tem poder para transformar a vida triste e oprimida em uma vida feliz, abençoada. Ele tem poder para transformar o vício em libertação, a depressão, a ansiedade em paz, em amor, em alegria, a tristeza em alegria. Ele tem poder, da mesma maneira como ele transformou aquela água em vinho. Padre, o meu casamento está à beira da separação. Todo mundo, até a própria família fala que o meu casamento não tem mais volta, que o meu casamento não tem mais jeito, o meu marido não tem mais jeito, a minha esposa não tem mais jeito. O Senhor Jesus, ele tem poder para transformar esta situação. Creia e mudar a vida do seu marido, mudar a vida da sua esposa, transformar o casamento frio, sem vida, de traições, em um casamento feliz, um casamento de amor, de carinho, de respeito. Jesus, ele tem esse poder. Padre, são os meus filhos. Eu não sei o que está acontecendo com os meus filhos, eles não estão se entendendo mais, são brigas, um não quer ver o bem do outro, eles vivem, em discórdias, até sentimentos de vingança. O Senhor Jesus, ele tem poder para transformar esses sentimentos de vingança, de discórdias, em amor, em harmonia. Creia